mas a gente entende que esse momento era muito aguardado há muito tempo. Então, eu venho desde aquela primeira audiência que teve lá em agosto de 2024, lá em Porto Alegre, que tratava sobre várias questões aqui da ilha. No final daquela reunião, eu fui na porta, no saguão, e a Samira estava. Eu vou citar só a Samira, porque ela está presente, as outras pessoas não estão. E aí a gente olhou ali uma para outra na porta e eu falei, vamos, quem sabe, criar uma associação de moradores para nos defender, né? Para nos representar, na verdade, não defender. E aí perguntei para uma outra pessoa disse não é o momento, porque agora vai começar então um movimento para o compra assistido, que eram as pessoas que realmente perderam suas casas e não gostariam mais de ficar aqui na ilha, ou por N motivos saíram da ilha, ou que estão saindo da ilha. Então eu respeitei aquilo ali, mas eu trouxe esse assunto para um grupo de WhatsApp aqui da ilha. E fiquei ali naquele grupo sendo até, acho que um pouco chata, porque quando a gente fica perguntando, né, o que vocês acham, mas ali não era também ainda um momento, porque estava todo mundo naquela situação de reconstruir sua casa, de limpar, lembrando que isso era agosto de 24, então era muito recente, os comércios, a maioria não tinha aberto ainda, as casas ainda não estavam em condições, e desde lá eu venho falando, e daí quando a gente começa a conversar, aqui na ilha é um lugar muito bom, porque a gente se considera morando no interior, né? A gente começa uma conversa com o outro e vê, isso também era o desejo de outros. Muitos outros falavam isso, é importante ter uma decisão. Então hoje eu agradeço demais vocês estarem aqui e eu não pouco elogios para a nossa comunidade. Eles são pessoas admiráveis que nós formamos a Ilha da Picada. Infelizmente, muitas pessoas tiveram que sair da água da nossa vida, mas eu louvo a Deus pela vida dos que estão aqui. Eu queria, nesse momento, em primeiro lugar, me solidarizar com a família da Samira, porque estamos de luta ainda pela perda do André, né? Então, os nossos sentimentos da família, porque a ilha é um lugar onde acontece uma coisa triste em todos os sentidos. Enquanto acontece uma coisa boa, continuar aquela coisa. Então, nosso sentimento para vocês, da família, Deus console, fortaleça vocês, e só o tempo mesmo. Mas temos muitas boas notícias. Nesse momento, então, eu gostaria de começar essa reunião lendo a proposta para a criação da Associação dos Moradores da Ilha da Pintada. E foi uma proposta enviada pela nossa querida Pâmela. Hoje a Pâmela não está aqui, ela é advogada, hoje ela está no mestrado dela, depois a Lucinha pode dizer onde que proposta para a criação da Associação de Moradores da Ilha da Pintada, Porto Alegre, 27 de março de 2026. Tá? Considerações iniciais. A Associação de Moradores é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, constituída pela união de moradores de uma determinada localidade, como um bairro, loteamento ou comunidade, com a finalidade de organizar, representar e defender interesses coletivos. Trata-se de um instrumento jurídico previsto nos artigos 53 a 61 do Código Civil, cuja característica central é a ausência de finalidade lucrativa, o que significa que eventual arrecadação de recursos deve ser integralmente revertida para as atividades da própria entidade e não distribuída entre os associados.
Na prática, a associação funciona como um mecanismo de organização social e de representação institucional da comunidade. Por meio dela, os moradores deixam de atuar de forma isolada e passam a ter uma atuação coletiva e estruturada, o que aumenta significativamente a capacidade de diálogo com o poder público e com outros agentes relevantes. É nesse contexto que a associação se torna um canal legítimo para reivindicar melhorias urbanas, como segurança, iluminação pública, pavimentação e saneamento, além de possibilitar a promoção de ações comunitárias, a mediação de conflitos locais e a organização de serviços e interesses comuns, como manutenção de espaços ou iniciativas de segurança privada. A criação de uma associação de moradores envolve uma sequência de etapas que combinam organização social, formalização. O primeiro passo é a mobilização dos moradores, que é o que nós estamos fazendo, com a identificação de interesses comuns e a formação de um grupo inicial disposto a conduzir o processo. A partir disso, elabora-se o Estatuto Social, que é o documento mais importante da entidade, pois define sua finalidade, estrutura organizacional, regras de funcionamento, bem como os direitos e deveres dos associados. Em seguida, realiza-se a Assembleia de Fundação, ocasião em que o Estatuto é aprovado. A primeira diretoria é eleita e é lavrada a respectiva ata. Com esses documentos, procede-se o registro em cartório, especificamente no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, e, posteriormente, a obtenção do CNPJ junto à Receita Federal, momento em que a associação passa a existir formalmente e pode atuar de maneira regular. Desculpa estar aqui. Para que a associação esteja juridicamente regular, é indispensável a formalização de alguns documentos essenciais, como o Estatuto Social, a ata de fundação e a ata de eleição da diretoria, todos devidamente registrados. Além disso, conforme o nível de atuação da entidade, podem ser necessários outros encaminhamentos, como a abertura de uma conta bancária, cadastro junto ao município ou participação em conselhos e convênios. O que diz respeito à estrutura interna, a associação costuma ser organizada a partir de uma Assembleia Geral, que é o seu órgão máximo de deliberação, e de uma diretoria responsável pela gestão. Entre os cargos mais comuns estão o presidente, que exerce a representação legal da entidade e coordena suas atividades, o vice-presidente, que o substitui quando necessário, o secretário, responsável pela organização documental e elaboração de atas, e o tesoureiro, encarregado da gestão financeira e da prestação de contas. É altamente recomendável ainda a existência de um conselho fiscal, cuja função é acompanhar e fiscalizar a movimentação financeira, contribuindo para maior transparência e controle interno. A escolha e eventual substituição dos dirigentes ocorre por meio de Assembleia Geral, observando-se as regras previstas no Estatuto, especialmente quando o prazo de mandato, quórum e forma de votação. A destituição de membros da diretoria pode ocorrer, por exemplo, em casos de descumprimento de deveres ou má gestão, exigindo, contudo, a observância de quórum qualificado, conforme dispõe o artigo 59 do Código Civil, o que reforça a importância da participação ativa dos associados nas decisões da entidade. Alguns aspectos estratégicos merecem atenção. A associação pode estabelecer a cobrança de contribuições mensais para viabilizar suas atividades, sendo em regra obrigatória apenas para aqueles que formalmente aderirem à entidade. Além disso, os dirigentes devem atuar com diligência e responsabilidade,
podendo responder por eventuais irregularidades, sobretudo na gestão financeira. É igualmente importante destacar que a associação não substitui o poder público, mas atua como uma instância de representação e articulação, potencializando a capacidade de reivindicação da comunidade. Por fim, a qualidade do Estatuto Social é determinante para o bom funcionamento da associação. Um estatuto bem elaborado estabelece regras claras, previne conflitos internos, organiza a tomada de decisões e reduz riscos jurídicos. Em síntese, a Associação de Moradores constitui um instrumento jurídico e social de organização coletiva, que permite estruturar a atuação comunitária, fortalecer a representatividade local e viabilizar melhorias concretas, desde que pautada por uma gestão responsável, transparente e participativa. Proposta para abordagem do assunto em reunião. O que é uma associação de moradores? A associação de moradores é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, formada por moradores de uma determinada localidade, bairro, loteamento, condomínio, aberto e etc., com o objetivo de organizar, representar e defender interesses coletivos da comunidade. Base legal, artigo 53 a 61 do Código Civil. Elemento central, ausência de finalidade lucrativa, eventual receita deve ser revertida à própria associação. Para que serve uma associação de moradores? A associação funciona como instrumento de organização social e representação coletiva. Principais finalidades: representar os moradores perante o poder público, prefeitura, órgão de segurança, concessionárias. Reivindicar melhorias urbanas, segurança, iluminação, pavimentação e saneamento, promover ações comunitárias, eventos, projetos sociais, integração entre moradores, mediar conflitos locais, organizar serviços de interesse comum, exemplo, segurança privada, manutenção de áreas. Em termos práticos, é um canal institucional de voz coletiva. Número 3. Primeiros passos para a criação. A Constituição envolve etapas organizacionais e jurídicas, mobilização de moradores, identificar interesse coletivo e formar um grupo inicial. Elaboração do Estatuto Social, documento central que define finalidade da associação, estrutura de cargos, regras e funcionamento, direitos e deveres dos associados. Assembleia de fundação, reunião formal dos interessados, aprovação do Estatuto, eleição da primeira diretoria, lavratura da ata de fundação. Registro em cartório, registro do Estatuto mais a ata no cartório no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. E obtenção do CNPJ. Após isso, a associação passa a existir formalmente. O que é necessário formalizar? Para a regularidade jurídica, são indispensáveis Estatuto Social, ata de fundação, ata de eleição da diretoria, registro em cartório e CNPJ. Dependendo da atuação, cadastro municipal, conta bancária e eventual inscrição em conselhos e convênios, ou convênios. Cargos necessários e responsabilidades. Estrutura mínima, presidente. Representação legal da associação, execução das decisões e coordenação geral. Vice-presidente, substituição do presidente, apoio na gestão. Secretário, organização documental, elaboração de atas e controle administrativo. Tesoureiro, gestão financeira, controle de receitas, despesas, cobranças e prestação de contas. Conselho fiscal, fiscalização de contas e emissão de pareceres financeiros. Número 6. Eleição e destituição de cargos. Eleição. Realizada em Assembleia Geral, conforme regras do Estatuto, prazo de mandato, quórum, forma de votação. Registro em ata. Destituição pode ocorrer por decisão da Assembleia, descumprimento de deveres e má gestão. Regra legal relevante. Exige quórum qualificado. Artigo 59 do Código Civil. Outras informações relevantes.
Contribuição dos moradores. Pode haver cobrança de mensalidade, só é obrigatória para associados, salvo discussão específica sobre associação vezes loteamento fechado. Responsabilidade dos dirigentes. Deve agir com diligência. Pode responder por irregularidades, especialmente financeiras. Limite da atuação. Não substitui o poder público, atua como representante e articuladora. Importância do estatuto bem elaborado. Evita conflitos internos, define regras claras de gestão e reduz riscos jurídicos. Natureza não empresarial. Pode arrecadar recursos e não pode distribuir lucros. Síntese final. A associação de moradores é um instrumento jurídico e social de organização coletiva que permite aos moradores atuar de forma estruturada, defender interesses comuns, dialogar com o poder público, promover melhorias locais. Sua Constituição exige organização prévia, estatuto bem definido, formalização em cartório. E seu funcionamento depende de gestão responsável, participação dos moradores e transparência. Então, aqui está a proposta para a criação da Associação de Moradores. E agora, como eu falei desde o começo, a gente vai construir isso juntos. Quero passar a palavra para a Lucinha fazer suas considerações. Bom dia a todos. Essa reunião, a gente acredita que seja um início para que a gente dê um passo para a criação dessa associação, que para todos que participaram até hoje, de todas as reuniões que nós participamos junto com a prefeitura e todos os órgãos que a gente conseguiu alcançar, não se teve nenhuma definição de nada que vai ser feito para nós que pretendemos continuar na ilha como comerciantes ou como empreendedores ou como moradores do local. Então, essa associação está sendo formada com a ajuda de todos e com a contribuição de todos para que a gente consiga alcançar esses objetivos que a gente precisa para a ilha. Tentamos de várias formas, fizeram listas, definições e nada até hoje foi atendido para nós. Nós chegamos lá, participamos de uma reunião que nós saímos de lá da reunião mais descontente, com menos entendimento do que a gente chegou. Então, por esse motivo, eu até fui uma que coloquei no grupo e acho que a maioria também se sentiu da mesma forma naquela última reunião, que a gente está fazendo essa reunião e ela é uma coisa, não é uma formação de mesa, não é nada, para que a gente, se olhando, todos vão poder dizer o que acham disso e colocar as suas opiniões. Essa é o primeiro passo. Nós não poderíamos chegar aqui já com toda uma formação, sem antes, talvez muitos já conheçam e saibam o que é uma formação de uma associação, que foi o que a Kátia leu tudo agora. Tem muitos que não têm essa experiência. Então, eu acho que partindo dessa situação, da experiência de que o que a gente precisa para formar é uma associação, a gente já sabe que o objetivo maior de todos é a gente ter informações que a gente precisa ter do que vai ser da nossa ilha, o que a gente vai conseguir fazer, o que nós vamos poder fazer nas nossas casas, quais os lugares que vão ser definidos que não pode ter uma moradia, quando vão ter uma licença para fazer uma reforma. Os comerciantes estão sempre lutando para se manter ali e a ilha está com cada vez um número menor de pessoas e a gente não quer isso, a gente quer que as pessoas que estejam aqui e que moram na ilha e que gostam de morar na ilha, que essas pessoas permaneçam e que a gente possa lutar por melhorias. Por exemplo, as casas estão sendo demolidas, né? O que vai ser feito desse monte de escombros que estão sobrados, né? Tu passa, é uma tristeza andar dentro da ilha, é uma tristeza tu entrar na picada. E a gente não tem resposta disso, simplesmente chega uma máquina lá e desmancha uma casa. Às vezes tem casas, como a minha vizinha ali, que a casa vai ser para realocar uma família que está na Mauá. Muitas outras casas que foram desmanchadas, agora eu soube que foi desmanchada aqui do Silvio, né, do falecido Silvio,
porque era uma casa que simplesmente podia colocar uma pessoa, já o governo não teria que ter uma compra assistida, não teria que ter mais 200 mil se o imóvel está ali. O custo maior para desmanchar é o maior do que passar mais um valor para uma pessoa adquirir um imóvel. E a gente sabe que as pessoas que vivem da pesca, as pessoas que têm as raízes na ilha, elas não têm intenção de mudar, elas só querem um melhor. Então, o que a gente tem que pensar? O que vai ser da saúde? Essa semana eu levei a minha mãe no posto, tá muito bem equipado, mas aí o posto está lá na Mabilde, onde as pessoas não podem ficar na Mabilde. Então é uma coisa que a gente não está conseguindo entender aonde vai o nosso limite. E eu acho que a gente tem que fazer esse passo para que a gente possa ter essas informações. Então, o Dr. Paulo falou em criar núcleos. Eu acredito que dentro dessa associação, depois de formada, a gente vai ter grupos de trabalho, por exemplo. Quem vai a órgãos públicos, quem vai fazer cobrança junto quem vai cuidar da parte de marketing do grupo, quem vai poder nos representar em órgãos ou coisas parecidas. Então, dentro da associação, sim, acho interessante a formação de grupos direcionados a vários assuntos que são importantes, né? Então, espero que vocês tenham entendido que a gente esteja no mesmo contexto da formação e se abro para a gente já começar a trabalhar o que são os objetivos e as ideias que a gente quer para correr atrás e pautar já nas próximas reuniões e pensar nessa situação quanto a Kátia leu, a responsabilidade de cada um, o que quer ser presidente, o vice, o tesoureiro, para que essas pessoas que vá se colocar à disposição, que a gente precisa fazer essa situação, que essas pessoas saibam que isso é um compromisso, mas é um compromisso que a gente está buscando há muito tempo e não está tendo resposta de ninguém. Então, esse compromisso a gente vai ter que assumir, porque sem associação a gente não vai conseguir chegar a alguma definição, porque não adianta nós irmos a novas reuniões como são marcadas e a gente chegar lá, escuta e sai de lá sem informação nenhuma. Eu convidei uma amiga da associação da Picada para participar, porque por mais que a gente ache que a ilha e a Picada são separadas, mas as necessidades e os assuntos se confrontam, porque a Picada também tem a situação das dragagens dos rios, que é uma necessidade. A gente está vendo ilhas se formarem. Então, o acesso para a Ilha da Pintada. Então, eu convidei essa amiga e ela também saiu da reunião sem conseguir ter um objetivo para o que a gente foi buscar lá. Então, eu coloco à disposição para a gente debater essa situação, né? Quem quiser se pronunciar. Quanto aos objetivos da gente ter formado, o que seriam as pautas principais. A gente não pode também ter 20 pautas no primeiro tempo, né? A gente tem que ter uma determinação de 4, 5 pautas, 3, 4 pautas, que são as principais, que já foram faladas algumas, né? E na própria reunião que teve, foi colocado, acho que pela Kátia e por outras pessoas, que o que é o nosso gargalo de saída da ilha? É as 2 alças de acesso à BR. Tanto que a gente fica assim perguntando, para que lado dá para passar? Dá para passar pelo Tchaca? Não, mas não dá mais, tem que passar pelo outro lado. Então isso tem que ter uma comunicação da Prefeitura de Porto Alegre com a Prefeitura de Eldorado, porque Picada é Eldorado, mas nós precisamos daquela passagem. Quando foi feita a Martim Poeta, já teve esse mesmo impasse. Martim Poeta é de Eldorado. Mas Eldorado dizia que a Martim Poeta também era utilizada pelas pessoas que moravam em Porto Alegre, na Ilha da Pintada. Acabou que a Martim Poeta foi feita por uma ação do governo do estado. Então, o que a gente tem que pensar? A dragagem não é municipal, a gente vai ter que ir à situação de estado. O levantar as 2 alças também não vai ser uma coisa de município, mesmo que os municípios se conversem. A gente tem que acionar o governo do estado. Esse é um ano de eleições, a gente sabe que mas a gente também não pode ficar esperando o que vai acontecer, como na última reunião no estudo holandês, que eu achava que eu ia chegar lá e ia saber e conseguir entender o que era
o próximo passo para a ilha. Aí tinha o 25 e o 100, pode ser daqui 25 anos, pode ser daqui 100 anos. A gente está vendo, né, que o rio continua cheio de areia, que não tem uma dragagem, que não tem um estudo que seja concreto para que a gente possa... tal lugar pode habitar, outro não pode. Mas o que forma isso? Por exemplo, eu tive uma experiência aqui na Gina, que os guris não estão aqui, que estão no trabalho. A minha mãe foi sair, o barco virou naquela correnteza, porque a ilha era uma correnteza que não sabia nem de onde saía tanta água corrente. Dali, daquela esquina, eu nunca tinha, acho que nem em Porto Alegre tinha correnteza como nós tínhamos na ilha, né? Porque as águas se ligaram do banhado, alguma coisa. Então, a gente não quer mais isso, né? A gente não pode mais aturar isso, porque a gente não tem mais psicológico mais para isso. Então, a gente precisa começar a dar o passo para que a gente alcance os objetivos e que a gente consiga conquistar alguma coisa realmente para a ilha, que seja palpável, que não é o que a gente está vendo em todas as reuniões que estão acontecendo na ilha. Tá, gente? Eu abro para, se vocês queiram se pronunciar, fiquem à vontade. Então, quem gostaria de falar, levanta a mão que eu tenho que levar o microfone. E daí, se alguém quiser falar, levanta a mão. Daqui para frente a gente vai construindo juntos. Deixa eu só colocar mais uma situação. Não sei se o Dr. Paulo quer nos dar um auxílio, mas ele participa da Associação da Picada, que é uma associação com uma formação já de bastante tempo, com muita experiência, e eu vejo eles alcançando os objetivos. Eu trabalhei na prefeitura e via eles seguido lá na prefeitura, e a gente quer o esgoto, a gente quer a coleta do lixo, a gente quer a reciclagem, e a gente sabe que o unido, o junto, torna isso possível. Vou te explicar. É mais ou menos Você fala alto. Eu vim aqui só porque eu precisava ver. Mas assim, eu já fui da associação e não sou mais. Ok. Não sou mais. Estive lá e não sou mais, mas sem problema. Ok. Poder afundar e tudo. Tá? A questão, como o Moisés Schneider, que é da associação, foi presidente de muitos anos, agora é a Cláudia, o Moisés foi interessado e está focado, que hoje ainda é a operação da associação, é o Moisés, agora o presidente da Cláudia. Ele está focado na questão dos pontilhões que tem que ser feito para que não mais... Ele está há 15, 20 anos desse, tentando, saiu um ali, vai sair outros ali, aquilo é importante para nós, tá? Eles fizeram aquele pórtico ali e tal, acho que um gargalo importantíssimo é aquele do aterro que tem que ser feito. Levantamento, né, das vias. Naquela região, que parte ali mais ou menos um pouco antes da ponte de largura, e escolher pelo menos um lado, para a gente ter um escape, né? Isso é o governo do estado que vai fazer, não é a prefeitura de jeito nenhum. O prefeitura de Eldorado está quebrado, agora diz que tem um monte de ano, não tem dinheiro para nada, então aquilo lá não vai acontecer. Um gargalo lá é importante. O outro que eu vejo como uma saída aqui da ilha, isso é importantíssimo para quem mora aqui. Ela não pode morar aqui achando que nunca sabendo se vai poder sair daqui ou não em qualquer momento. Porque infelizmente não dá para aterrar a ilha inteira, né? Então nós temos que ter escapes, né? Eu acho que todo mundo já fez nas suas próprias casas, como eu fiz a minha, uma parte já meio aqui pronta para ser alagada de novo, pelo menos naquele alagamento comum que nós temos. Para esse alagamento de 24 não tem o que fazer. Mas a outra questão fundamental que eu acho é aqui, né? Nós não temos mais porto, não existe mais a saída aqui por barco. Como é que vai ser? Vai entrar o jet ski de novo para pegar o pessoal aqui? Se por acaso vier um pouco mais, não dá, né? E não é só isso, né? Essa questão aí, isso é uma das questões, né? Sim. A questão das frentes de trabalho é o que aconteceu lá na Associação da Martim Coelho. Quando tem um presidente, um vice-presidente e alguém que se interessa, não dá para cair tudo em cima dessas pessoas. Então não dá para discutir todos os assuntos, todo mundo junto sobre as mesmas coisas. Isso não é produtivo. Então o que tem que fazer? Tem que separar em grupos de trabalho, cada um, e ali se discute entre si como vão fazer. E depois discute com o presidente. Olha, esse assunto nós temos assim. Então, por exemplo, eu era responsável antigamente pela limpeza da Martim Coelho. Então nós contratamos uma senhora que ela fazia a remoção dos papéis. Veja bem, Eldorado não tem gari. Porto Alegre tem, Eldorado não tem.
tu jogar um papel de Cheetos na beira da estrada, ele vai ficar. Lá ficará, porque ninguém vai tirar. Por isso que é um lixão, né? Então o que acontece? A gente acabou colocando lixeiras, que com a enchente a metade foi embora. Primeiro umas de plástico que queimavam, depois a gente colocou umas de metal. E aquilo, então nós nos organizamos assim para fazer limpeza, numeramos todos os postes para ter, porque era difícil dizer, olha, tem um entulho aqui entre a casa 5.500, 3.250, então a gente numerou os postes de luz. Então todos os postes são numerados. Hoje a numeração foi embora, porque não tem mais, infelizmente não se seguiu isso. O que eu estou dizendo é que as pessoas têm que se reunir em pequenos grupos, ou um só, para resolver ações. E daí se dirige ao presidente, o que aconteceu? Isso. E aí, senão não vai ter jeito. Eu não sei o que vocês acham aqui da ilha, eu acho que tem que ter movimentação financeira no sentido econômico aqui na ilha. E sem dinheiro, gente, nada acontece, não vai acontecer. Né? E eu penso, não sei se tem alguém da SEMA aqui. Da SEMA? Não, ele quer falar depois. Claro. Eu não sei se tem alguém da SEMA, mas a SEMA deve estar indo sozinha, porque desde o Parque do Bel, até a APA, até a fundação do parque, em 1971, depois da APA, o que eu conheço bem, eu tive várias ações aqui com o pessoal da SEMA, o que eles querem é fechar lá em cima, fechar aqui embaixo, e todo mundo vai embora. A ideia é essa. A ideia não é ocupação humana, que embora tenha a área antrópica, que é a área reservada para as pessoas, que não teve outro jeito, não dava para mandar todo mundo embora, mas agora se apresenta uma nova solução, que é a enchente. Porque com a enchente... Quero que saia. Entendeu? Então, eu não vejo uma possibilidade, que não uma viabilidade econômica. Eu não acho que a pesca eu acho fundamental, até para manter a identidade da ilha. Mas ela não é o suficiente, né? A pesca não é o suficiente para isso. E, embora eu acho que grande parte das pessoas não gostam, mas eu vejo as marinhas como a única solução possível, né? Para turismo, que é a única. Nós não podemos ter indústria, não podemos ter comércio muito pequeno. Então, o que pode movimentar o quê aqui na ilha? Como é que se transforma Itapema, num pequeno lugar, ou Garopaba, um pequeno lugar que não tem nada, só tem pescador, numa potência econômica? É com turismo. Mas para isso, e agora nós temos pela primeira vez em muitíssimos anos a chance de se aproximar de novo do centro de Porto Alegre. Porque não sei se você sabe, antes de 70, quando fizeram a essa BR aqui, a Ilha da Pintada só se chegava de barco, porque Porto Alegre é uma cidade pequena, e o rio era uma estrada, só se vinha para Porto Alegre de barco. Meu avô vinha de Santo Ângelo, parava em Montenegro e pegava um vapor até Porto Alegre, não existia BR também a outra. Então essa escolha do modal rodoviário fez com que a ilha fizesse uma picada até a estrada, e agora a ilha não é mais na frente de Porto Alegre, a ilha tem que fazer toda a volta para chegar aqui na ilha, por causa do modal de transporte. E aí em 70 bota um muro, aí acabou a ilha, não tem mais ilha. A ilha perdeu completamente a importância que deveria ter. Por favor. Não, o seu Eli tá. Por favor, senhor. Bom dia. E moram na Caviana desde 2000, do ano 2000 que eu moro aqui. Eu imaginei que a nossa reunião seria muito mais objetiva, mas ela está muito subjetiva. Temos 1 hora de reunião e a coisa produtiva foi a leitura da proposta da pauta, né? Depois divergimos sobre vários assuntos. A gente sabe que muitos são os assuntos em que a associação poderia ou deveria se imiscuir, seja do âmbito municipal, estadual ou federal. As reivindicações são muitas. As dúvidas que nós temos de todas as reuniões que a gente vem e assiste aqui no Z5, com o juiz, com o desembargador, com não sei lá o que mais, proposta dos holandeses, tudo está no estamos fazendo, estamos construindo, estamos construindo com a comunidade, vamos aceitar a sugestão de todo mundo, mas nós não temos nada definido. E nenhum de nós aqui, acredito, tem alguma coisa para dizer, vai ser assim ou vai ser assado. Eu vi muitas sugestões de nome para a nossa associação, Ilha Vive, mas eu acho que, muito pelo contrário, a ilha está morrendo.
E aos pouquinhos, as casas estão sendo destruídas, né? Demolidas. A princípio seria só no Mauá, depois lá na ponte, mas aqui na minha rua, na Caviana, na frente da minha casa, desmancharam a casa da Mari ali, sexta-feira, foi desmanchada, está no chão. É uma casa que poderia ser reutilizada, imagino, como disseram a princípio. Mas isso já é assunto para nossa associação discutir e ir atrás em busca. A minha sugestão é que se estabeleça um tempo mínimo para quem quiser falar, para não ficar tergiversando como eu estou fazendo agora, né? E vamos partir para a pauta da reunião, né? Que é, a princípio, a escolha da presidência, como se diria, a chapa que vai comandar nossa associação. É isso, eu acho que a gente tem que ser um pouquinho mais objetivo. Desculpem, não estou querendo ser grosseiro com ninguém, só estou querendo agilizar a nossa reunião, tá bom? Obrigado, pessoal. Ótimo. Nando, você vai. Bom dia, pessoal. Eu sou o Nando, acho que a maioria me conhece aqui da ilha, vizinho do Paulo ali, o Paulo talvez não lembre de mim, da frente ali. E eu acho que o que todo mundo está falando é muito pertinente, é muito legal. O que o Paulo falou, o que o senhor falou também, sabe? Tem muita coisa, a gente está suprimido, a gente está espremido aqui na ilha, né? E sem respostas, nós não temos respostas para nada aqui. As respostas, a última que veio um pouquinho mais concreta foi na última reunião que teve ali, que deram uns pitacos lá, vão regularizar os terrenos, tem umas certas obras que queremos fazer, então uma série de coisas, mas que tudo tá no ar, assim, não tem nada concreto, né? Até esses dias eu entrei no site ali do Projeto Arquipélago, que é no Instagram, aí o pessoal, a ilha é linda, a ilha é bonita, maravilhosa, eu digo, é excelente, o Projeto Arquipélago é excelente, só que se desse uma enchente daqui a 2 dias, o que nós íamos fazer? O que a gente ia fazer? O mesmo caos, a mesma coisa que houve na outra reunião, na outra enchente, no outro evento que teve, a enchente grande, mesma coisa ia acontecer. E aí eu fico pensando o seguinte, o governo federal, estadual e municipal tem verba. Foi dito já numa outra reunião que aqui na ilha não teria como se fazer uma ação coletiva de contenção de cheias, de auxílio, alguma coisa desse tipo. E foi feito em Porto Alegre, em vários bairros, Humaitá, Sarandi, foram feitas várias coisas. Eu tenho uma singela ideia que seria o seguinte, ao menos um primeiro momento, coisa para ser discutida na reunião também, para ver quanta coisa a gente tem para falar, né? E aí, na pracinha, fazer uma plataforma, 3 metros de altura, que a cota eu acho que vai ser agora aqui na ilha mais ou menos, né, de construção, 3 metros de altura, todo o tamanho da pracinha, que tivesse uma quadra, talvez em cima, para se utilizar. Quando tivesse uma cheia, as pessoas teriam para onde correr, teriam para onde ir, né? Outra coisa é o cais. E outra coisa, a primeira coisa eu acho que são as alças, que todo mundo está falando, e não sai as alças de acesso. A Picada não tem água, o Martim Poeta não tem água, mas lá já tem 1 metro de água, a gente não pode sair. Né? Não tem. Então, essa solução, primeiro, eu acho que é das alças, algum ponto de acesso para as pessoas chegarem ali, o pessoal vir buscar. E outra coisa que eu acho é o seguinte, que eu acho que o governo poderia fazer também, e é viável. No teu terreno, tu tem um espaço de 5 por 5, 5 por 10, 5 por 8, qualquer terreno de qualquer um aí, sabe? Vocês querem fazer uma plataforma no terreno de vocês? Queremos. Uma salvaguarda. 3 metros de altura, uma plataforma. Dali para cima, isso com arquitetura, com arquiteto, engenheiro, tudo direitinho. Dali para cima, se tu quiser construir alvenaria, alguma coisa, botar uma barraca, mas é uma salvação, tu vai ter uma salvaguarda, sabe? Tu vai guardar teus bens, a bicicleta, o cachorro, o que for, tu vai colocar ali em cima, em vez de sair correndo e deixar tudo para trás. Né? Então, acho que seria viável quem quisesse, quem tivesse espaço, e o governo fornecer isso aí para as pessoas. Tem verba, disseram que não teria como fazer, mas tem pequenas coisas. Isso aí, a plataforma na pracinha, as alças de acesso. Acho que eu já me estendi muito, eu acho que é isso aí. Obrigado.
Mais alguém gostaria de se pronunciar? Para não se repetir ali a respeito de alguns assuntos, eu sei de algumas informações, então vou colaborar aqui. Sobre erguer lá a alça da picada, o que eu soube no ano passado, na enchente de junho de 25, é que veio uma equipe ali para fazer emergencial e Eldorado não quis. Porto Alegre trouxe as equipes, mas Eldorado não quis. Então, uma associação vai cobrar isso. E nessa última reunião de 495 pessoas que estávamos no Z5, eu fui um dia antes na subprefeitura. Estou falando isso para vocês, para a gente compartilhar o que se sabe, tá? Eu fui ali um dia antes e disse, eu gostaria de levar um abaixo-assinado para essa associação, para essa reunião que vai ter muita gente. E foi-me sugerido eu fazer uma fala sobre elevar a picada. Então, a minha fala foi a terceira na reunião, que aquela ata daquela reunião grande que teve ali seria, então, usada para solicitar a elevação da picada junto ao Eldorado e o DENIT e todos os órgãos responsáveis. Então, a gente já temos ali essa promessa. Agora, falta cobrar. Quem ficou olhando é que a nossa reunião foi muito grande. Eu acredito que as reuniões serão melhores agora que vai dividir as ilhas, porque os assuntos são diferentes, as necessidades são diferentes. Vão ser reuniões mais produtivas, eu imagino. Mas quem ficou ali e olhou para aquele primeiro mapa, eu tinha foto até, mas vocês podem ter acesso a foto essa, pedindo para o pessoal do projeto, vocês vão ver que ali onde estava a parte verde, que é a parte considerada com menos risco na ilha, ela tinha 2 pontos que seriam criados, 2 abrigos que vão ser criados em construção com a Ilha da Pintada. Nas nossas próximas reuniões, a gente vai poder opinar nisso, que vai ser construído 2 abrigos dentro da ilha, para essas situações emergenciais, e 2 pontos de travessia marítima ali, 2 pontos em lugares diferentes. Isso vai ser construído nas próximas reuniões que teremos com eles. Isso a moça que estava apresentando falou, mas era muita gente no Z5 e ficou difícil às vezes ali tu conseguir prestar atenção. Mas quando eu olhei para a foto, eu identifiquei ali que tinha 2 pontos marcados para isso. Mas isso ainda vai demorar um tempo, né? Mas nas próximas reuniões serão faladas sobre isso. Eu sugiro que daqui para frente, o Átila levantou a mão, ou a Denise, pode falar, vou te levar aí o microfone. Eu esqueci, sobre as alças, inclusive, eu acho que... Só um pouquinho. Mas eu acho que a Denise pediu primeiro. Não, é rapidinho, é só um pitaquinho que eu esqueci de falar. Eu tenho certeza que, de repente, se faltar verba, alguma coisa para a alça ali de acesso, o pessoal das mineradoras, o Leonardo, tem outros participantes, eles estiveram inclusive na reunião, tenho certeza que eles forneceriam material para aquilo ali. Sabe? Aí só talvez entrar com asfalto, Eldorado, Porto Alegre, mas eu acho que o radier, rachão, areia, essas coisas, acho que eles conseguiriam para ali. Tenho quase certeza. E outras coisas também, isso aí é uma coisa interessante também, de repente, algumas coisas que tem, mas a associação vai propiciar. Precisamos de alguma coisa? Vamos buscar, agregar, pegar pessoas, sabe? E o turismo é muito importante, que o Paulo falou também, eu acho que o turismo é essencial aqui, sabe? Então buscar essas soluções assim de fora. Tá bom. Bom dia, me chamo Denise. Vamos em pé? Não vai adiantar muito, né? Já que tu me provocou, vou falar. Bom, eu moro há quase 40 anos aqui na ilha, né? Como quase todos aqui. Na verdade, eu só queria dar seguimento aqui à nossa pauta, e uma pergunta e uma sugestão, tá? Foi lida ali a proposta. O terceiro ponto seria informações dos custos para a abertura da associação, se vocês já têm isso, né? E para nos expor aqui. E aí a minha sugestão seria, no quarto ponto ali, né? Eu sugiro da gente fazer eventos beneficentes para poder angariar esses custos. Eu trabalho com música, eu posso contribuir nessa parte e ajudar também, de repente, algum chá beneficente, né? Porque eu acredito que os custos são altos para levantar essa associação. E é basicamente isso. Eu acho que se a gente for
pontuar cada anseio aqui, a gente vai tomar bastante tempo, já são 10 horas, né? Então, se a gente puder dar prosseguimento nisso. Minha sugestão são eventos beneficentes, eu não sei se vocês já têm alguma coisa em mente, mas eu me coloco à disposição para participar. É isso. Quer falar antes da Maiara ou passamos o valor para ela primeiro? Tanto faz, tanto faz. Então vamos ouvir os valores que a contadora Dona Onira mandou. Oi pessoal, bom dia, eu sou a Maiara. Para quem não me conhece, eu sou filha do Joel, acho que fica mais fácil de vocês terem uma ligação visual. Tá? Não te ajuda. Então, assim, minha mãe é contadora, tá? Ela já tem uma experiência prévia trabalhando com associações, uma experiência bem grande, inclusive. E aí ela passou aqui para mim, ela não pôde estar presente, talvez daqui a pouco ela chegue aqui, mas ela passou para que eu pudesse informar vocês, até porque eu acho que, assim como o senhor falou antes, não adianta a gente ficar se prolongando muito sobre as questões de o que precisa ser feito, o que foi prometido, se a gente não tem ninguém para ter voz, né, para lutar por nós. Está bem quente, todo mundo está bem cansado também. Eu tô grávida, então tá bem calor aqui dentro. A gente precisa ser mais objetivo no que a gente vai tratar hoje para sair daqui com alguma coisa, né? Se não foi só mais uma reunião para todo mundo se queixar e ninguém resolver nada. Em relação aos custos, tá? Para registro no cartório é em torno de R$100 cada página do estatuto, certo? Então, se o estatuto tiver 10 páginas, vai custar ali em torno de R$1.000, provavelmente tenha um pouco mais, né? Porque acredito que a gente vai fazer uma coisa bem definida e minuciosa, tá? Não, precisa ser feito, registrado em cartório, senão não tem valor, tá? O custo para fazer o restante do trabalho para o registro, como levar e buscar no cartório e registrar a CNPJ, é em torno de R$300 a mais, tá? E tem um custo para manutenção anual, que daí essa manutenção anual ela é feita por um escritório de contabilidade, é obrigatório ter essa manutenção, e o custo dessa manutenção anual é de pelo menos um salário mínimo, tá? Em torno de um salário mínimo. Então, esses são os custos iniciais que teriam para que a gente pudesse realmente registrar ali a associação e ela vir a existir, tá? Essas informações que eu tenho por enquanto para passar para vocês. Agora, eu acho que seria interessante a gente seguir com algumas deliberações assim de objetivos, né? Então, a gente pode seguir. Eu tenho um roteiro aqui, se tu quiser, posso te dar para tu ler, para a gente ir vendo questões do que precisa realmente ser definido, né? Então, por exemplo, deixa eu só pegar aqui que eu anotei. Acho que a primeira coisa, num geral, seria a gente definir quem exatamente essa associação representa, sabe? Então, a gente deixar isso bem delimitado. E aí, eu não sei se tem alguém fazendo a pauta da reunião. Temos apenas a ata. Nós marcamos de construir juntos. Tu vai trouxe que pode continuar. Tá, porque daí seria interessante a gente debater, né? Então, a primeira pergunta que vai delimitar a funcionalidade da associação e os próximos passos é quem a associação representa, né? Então, uma pergunta básica para ser respondida. Acredito eu que os moradores empreendedores, né, da ilha sejam as pessoas quem a gente quer representar. E a partir disso a gente precisa definir algumas outras coisas. O nome oficial é uma coisa importante, mas não precisa necessariamente sair dessa reunião, né? E a gente também vai precisar de um endereço de sede, que por enquanto a gente não vai ter uma sede física, mas alguém poderia ceder o seu endereço, não tem problema, né? Para ficar bem estabelecido que realmente essa associação ela é da Ilha da Pintada, né? Então a gente define a localidade para ter esse segmento mais direcionado assim de região, tá? E depois a gente precisa também entender o que a gente quer resolver e construir como comunidade, né? Então a gente ter ali os objetivos, não adianta a gente ter muitos objetivos também ali dentro da pauta para que a gente tenha mais assertividade no que a gente realmente vai representar, tá? Então eu acho que essas perguntas são mais importantes e eu sugiro também que se alguém já sabe que quer participar de algum cargo, que gostaria de se colocar à disposição, poderia já se pronunciar e se apresentar, né? Para que a gente conheça a pessoa, dizer as suas atribuições e tudo mais, para que a gente tenha alguma coisa, né? Porque senão, realmente eu entendo as dores de todo mundo, eu também moro aqui desde criança, eu sei como é ruim, mas não adianta a gente ficar aqui compartilhando as nossas dores se a gente realmente não sair com algo concreto para que essa associação possa ir lutar por essas dores, né? Porque senão é só mais uma reunião de dores no final, a gente não vai conseguir resolver nada, tá?
Fala dela, tu vai falar a Na respeito. verdade, sobre o que foi. Eu sou Átila Silveira, sou morador aqui da ilha e só para apresentar quem não me conhece, acho que é importante, como o Paulo fez, se apresentar quanto à associação. Eu sou um dos fundadores do Cola Aí Movimento de Cultura, um dos fundadores do Bloco Acadêmicos do Mauá, sou representante jurídico do CTG ainda, né? E sou um dos fundadores do projeto Amigos da Moa e da Thalia lá na Ilha Grande dos Marinheiros, né? E também estou conselheiro tutelar ainda, eleito com a maioria de votos dessa comunidade aqui, né? Mas uma das dúvidas, eu fiquei com algumas, mas eu queria fazer uma fala ali, até porque eu me manifestei bastante no grupo, quem me conhece sabe que eu sou assim. Por que eu trago às vezes coisas do passado? Porque não adianta a gente tentar construir o futuro sem entender o que está acontecendo no momento. Quando falam assim, ninguém nos representa, isso não é verdade. Nós temos aqui o Valdir Egli Coelho, que para mim é uma pessoa que é referência na minha vida, que ele foi gestor do orçamento participativo durante anos aqui na ilha. E lá no orçamento participativo tem pessoas que falam por vocês. Vocês podem nem saber quem são, mas elas estão lá falando que representam vocês. Então, assim, quando a gente fala não tem ninguém nos representando, tem. Mesmo que vocês não corroborem com a fala deles. Então, isso é um problema nas ilhas. Porque muitas vezes a gente não participa do OP, mas tudo isso que a gente falou aqui está sendo discutido lá, em nome de vocês. Por exemplo, quando trazem assim, a gente não sabe por que está sendo demolido. Porque o que eu apurei foi que foi uma demanda do orçamento participativo de que se destruísse as casas para não ser ocupadas por traficantes. E sabe quem é que levou essa demanda? Vocês. Porque eles representavam vocês. Então, esse é um ponto importante, por isso que a gente fala, ontem se falou da pira, se falou do elefante branco, porque são coisas que a gente tem que ficar sabendo. Certo? Esse era um ponto que eu queria falar, então que a gente preste atenção no orçamento participativo. Eu, enquanto estive no OP, o Valdir sabe, muito eu lutei. Nós colocamos, inclusive, enquanto Cola Aí, 13 delegados, isso dá 130 pessoas, é a maior representatividade dentro do OP naquela época. Porque a gente sabia o quanto é importante. Vocês vão dizer que não custa nada, não surte efeito. A reforma da praça foi graças a esse movimento que nós fizemos. Então, para quem não sabe, a antiga praça só foi reformada depois de uma demanda da ASNE, Associação de Skate nas Ilhas, que era o Bruno representante, e quando o Cola Aí abraçou a causa. Entenderam esse ponto? Uma outra dúvida que eu fiquei, qual o posicionamento da associação ali quanto à instauração do DIC em Eldorado. Eu acho que isso, para a gente dialogar, é fundamental. Na minha opinião, tá? Eu não represento a associação, então eu acho que isso é fundamental. Porque isso, eu inclusive fui convidado para uma reunião para apoiar o DIC e perdi uma amiga, porque eu falei, o DIC de Eldorado não tem meu apoio, ao contrário, eu vou ingressar na justiça contra o DIC, porque o DIC vai nos matar. O DIC, para quem ainda não sabe a história do DIC, assim como do processo, ele é contra nós, o DIC de Eldorado. Isso é uma opinião minha, a gente pode debater, mas é a minha opinião. Então, se a gente está aqui tentando construir algo para a ilha e ainda não se inteirou sobre o DIC de Eldorado, façamos. Isso é muito importante. E ali, acho que a gente até meio que corroborou com as falas, né, Maia, assim, de progresso no grupo. Só daí, assim, se nós vamos seguir o que é estatutário básico, que é presidência, vice-presidência, 2 tesoureiros e 2 secretários, porque nós vamos constituir uma comissão provisória, né? Se os cargos, como falaram em cargos aí, se serão seguidos nessa ordem aí que tu falou, de objetivo, nome, endereço. Acho que também é importante se essa comissão seguirá o que normalmente fica no estatuto, né? Só mesmo para esclarecimento. Então, acho que a gente pode dar seguimento ali o que a Maiara trouxe e podemos, então, pensar juntos aqui, concordar, se a associação vai representar os moradores e empreendedores. Todos concordam? Algo a acrescentar em relação a isso? Mais alguma representatividade que vocês acham? Acho que é isso, né? Tá. Qual é o próximo, Maiara? Nessa parte, a gente definiria a finalidade e objetivos, né? Então, quais são alguns exemplos só para vocês entenderem, tá? Representar os interesses dos moradores, promover melhorias urbanas e segurança, atuar junto ao poder público, incentivar convivência e bem-estar.
Então, basicamente, a gente precisa responder a pergunta: o que a gente quer resolver construindo, né, essa associação como comunidade. Nessa parte, se vocês quiserem, gente, levantar a mão e dar sugestões, mas eu acho que esses 3 pontos aqui, eles estão bem pré-estabelecidos, né? Então, representar os interesses dos moradores e empreendedores, né? Como a gente vai falar por essas 2 vozes. Promover melhorias urbanas e segurança, obviamente. Atuar junto ao poder público, porque o representante da associação vai acabar tendo ali, ser voz, né, em momentos como a OP, como a Átila falou, ou em outros lugares. E incentivar convivência e bem-estar, e isso é parte de que a gente pode ter sim uma parte da associação ali, para essa parte de, como a Denise falou, eventos beneficentes, né, melhorias para a comunidade em si em relação a bem-estar, tá? Mais alguém tem alguma outra sugestão do que poderia ser acrescentado aqui? Ou vocês, de acordo, que poderiam ser esses os principais pontos? Porque a gente precisa definir pelo que a gente precisa lutar, né? A gente também não pode lutar por tudo, assim, então... Eu concordo. Deixa eu só atualizar aqui essa parte. Eu sei, a respeito, nessa semana passada, a prefeita nos ligou lá, feliz da vida, porque tinha conseguido a liberação da verba para mais 10 metros de galeria lá. Porque você sabe que tem um desnível da Martim Moeta Norte e a Martim Moeta Sul, e quando lá tem um desnível, cai para cá, alaga o pessoal de lá, você sabe, alaga pela estrada, não pelo rio, alaga pelo banhado que vem de lá. Então ela conseguiu. Isso me diz uma coisa a respeito de aumentar o aumento a elevação da estrada. Não tem nenhum interesse, mal tem dinheiro e conseguiu mais 10 metros ou mais um pontilhão. Seriam 7. Tá? É mais um, então tem um mais um. Então, na tentativa de equilibrar os 2 lados do banhado. Isso resolve uma parte de lá, para nós, absolutamente nada. Não acredito que com os pontilhões vão equilibrar e fazer não alagar aquela porque só alaga quando passa por cima. Então, para nós não vai acontecer isso. É só para atualizar isso, tá? A gente tem que dar andamento. Uma coisa que eu sei em relação a isso, está no projeto, pode segurar. Está no projeto, é o seguinte, que eles querem fazer uma ponte seca, que seria do ESSO, ali, antigo posto de combustível, até Eldorado. E ali baixar, levantar, quer dizer, aquilo ali é um dique, né? A faixa até Eldorado é um dique. Então eles queriam... Mas isso não vai ser agora. Não, eu sei. A ponte seca tem relação com o dique. Aquela ponte que fizer um dique lá, a água não terá por onde sair. Pela ponte seca. Vamos lá, mais uma vez. Eu entendo os pontos trazidos, tá, de todos. Inclusive, assim, tô falando para ajudar a dar um direcionamento, porque eu tô vendo que todo mundo tem vontade, mas ninguém se colocou aqui para dar posicionamento, tá? Então, assim, pra gente ter um norte, pra gente ir para algum lugar. A gente já tá aqui há 1h30, a gente não definiu quase nada ainda, né? Então, assim, eu sugiro que a gente continue com o que eu trouxe aqui. Se alguém quiser se opor ou se alguém tiver algo preparado que gostaria de falar, mas que traga algo que realmente vá ser efetivo, porque eu entendo as dores, mas enquanto a gente não definir alguma coisa, não adianta a gente ficar aqui discutindo, tá? Então, ali, vimos a questão da finalidade e objetivos, então, tá, todos de acordo. Outra coisa que a gente precisa definir é o quadro de associados, tá? Então, vamos lá, quem pode ser associado, né? Morador, comerciante, empreendedor, isso é uma definição que precisa ser feita. Quais são os tipos de associados, se for ter, né? Isso é opcional, a gente pode definir entre tipos ou não de associados. E depois, quais são os direitos desses associados, tá? Isso tudo precisa ser definido também. Eu acho que a questão dos tipos de associados e dos direitos de associados pode vir depois, pensado internamente mesmo ali, estruturado internamente, mandado no grupo para ser decidido ou em uma próxima reunião, mas a primeira pergunta precisa ser respondida. Então, por vocês, os tipos de... Quem pode ser associado? Empreendedores, moradores, comerciantes. Todos de acordo? Essas 3 pessoas. Ok. Depois, eu posso me encarregar de mandar ali no grupo essa parte dos direitos do associado, né?
E aí a gente debate se terão tipos de associado ou não, tá? Só um segundo. Também é a parte... Não, sem problema. A respeito dos associados, direitos dos associados, não teria que ficar estabelecido ou definido se terão direito a se candidatar a cargos eletivos? Quais membros podem se candidatar a cargos eletivos? Sim, pode ser. Inclusive, me ajudem, o que eu só estou tentando. Eu acho que está super bem, sim. Mas estava começando a academia, sim. Eu acho que a gente daí está passando à frente questões que tem que vir depois. Tá. Qual é a lógica de um grupo de fundação que o Erin sabe muito bem, foi um dos fundadores. Primeiro, nós precisamos constituir a comissão, tá? E a comissão construir o estatuto. Tá. Porque tudo isso que tu está trazendo é estatutário. Então, não tem como a gente discutir quem serão os associados, se eu não sei nem quais serão os direitos dos associados, entendeu? Talvez o comerciante e associados, assim, tem muita questão, pode ser sócio fundador, e aí não interessa o que tu faz da vida. Se a gente colocar no estatuto que tu é sócio fundador, tu é sócio fundador. E normalmente o sócio fundador tem direito a voto para o resto da vida, entendeu? E aí tem sócio benemérito, que é aquele que vai contribuir... de alguma maneira, a Maribel aqui pode ser sócio benemérito porque cede o espaço para nós, entende? E o sócio contribuinte, que aí vai mais específico o que o sócio contribuinte vai fazer, né? Então, uma sugestão é que se siga o rito, porque eu acho que isso quem vai ter que construir o estatuto é junto conosco, né? A aprovação de assembleia. Mas quem vai ter que construir o estatuto vai ter que ser essa comissão. Não só eles, né? A gente pode contribuir, mas é responsabilidade dessa comissão. Isso é o rito normal, assim. Então, sugiro que a gente monte a comissão. Bom dia, boa tarde. Obrigada, Onira. Sugiro, então, que a gente monte aí se elenque quem vai querer fazer parte da comissão para dar andamento, então, à construção da fundação da associação. O que vocês acham? Sim. Eu acredito que tem muita gente que não pôde vir hoje que gostaria também. Sim. De entrar no quadro participativo, né? É que a reunião de hoje foi marcada com esse objetivo. A gente tem que sair daqui com uma definição. Até pra então, gente poder quem dar sabe. para outros. E até porque, assim, para se eleger de fato uma diretoria, tem que fazer a chamada pública. Vai ter que ter a chamada pública. Nós vamos ter que colocar a casa mentira, nós vamos ter que colocar a cara. Né? Para se fazer uma eleição de diretoria de verdade, tem que ser feito chamada pública. Aí é lei, né? Aí a Pamela, aí é lei. Aí tu é obrigado a fazer. Não, eu tenho que estar no estatuto exatamente por ser lei. Então, entendeu? Então hoje é uma comissão, acho que fique bem claro isso. Hoje eu acho que tem que estar as pessoas mais técnicas, não as mais influentes, não as mais. Tem que estar as mais técnicas, né? Uma sugestão minha, assim, não é aquela que tem vontade, tem que estar, mas nós temos que ter pessoas técnicas, né? Até para economizar com o advogado, apesar da Pamela estar à disposição, com contador, sei lá, mas acho que essa é a sugestão. Pessoal, uma coisa que para mim, a minha expectativa para hoje eu vim na primeira reunião para conhecer, saber o que a gente quer, para onde é que a gente vai, o porquê que a gente está aqui, sabe? Eu não estava aguardando nada definido para hoje. Eu só estava aguardando assim alguns pitacos, vamos fazer na próxima reunião. Isso né? Na próxima reunião, sim. Eu estou dizendo com isso que assim, eu acho que a gente não precisa atropelar coisas, sabe? A gente quer a associação, mas só que a gente não precisa atropelar daqui a pouco na outra reunião. Mas esquecemos daquilo. Isso aqui, sabe, foi o contrário do que a gente queria. Então isso para mim, né? Agora os demais decidam também. O que vocês acham? Só para deixar claro, assim, eu não quero manipular a informação, eu estou passando porque eu tenho experiência. Quem tem experiência, por favor, contribua. Mas é exatamente isso que tu traz. Só o que a gente não pode correr, na minha opinião, é o risco de na próxima reunião as pautas serem as mesmas do que essa.
as demandas serem as mesmas que essa, os anseios expostos. Mas tem que responsabilizar. Mas é que tem que responsabilizar pessoas e colocar prazos. Senão a gente vai ficar reunindo sempre pelo mesmo motivo e sempre, deixa eu te perguntar, tu tem alguma ideia de quantidade de pessoas da comissão? Não, é que na verdade são 6 ou 8, e mais 3 conselho fiscal e pode botar suplente de conselho fiscal. Mas a comissão conselho fiscal tem que ter número ímpar, né? Conselho fiscal tem que ter número ímpar, né? E aí a diretoria os dois principais, né, ali, presidente, vice-presidente, secretário, vice-secretário, tesoureiro, vice-tesoureiro, e aí às vezes se coloca algum agregado. Eu acho que todo mundo pode se agregar, mas que aqueles ali sejam os nossos representantes momentaneamente para construir. Não é nem para representar em reuniões de fato. É para construir o estatuto, é para construir até regimento interno. Isso é importante falar, Katia, assim. E para deixar claro, assim, nem tudo que uma associação faz está no estatuto. Quando se falou em comissões, alguma outra representatividade, isso é construído dentro do regimento interno, que aí é uma assembleia específica depois da constituição do estatuto para se construir o regimento interno. Aí se fala outras coisas que não vão estar. Então também é importante a gente se atentar a isso, porque às vezes quando a gente debate estatuto, são 15 reuniões discutindo coisas que nem tem que estar no estatuto. Aí a gente às vezes demora a entender isso. Mas o estatuto tem que ser o que está na lei ali, basicamente, o objetivo, que acho que ficou muito esclarecido, e a diretoria. E nesse momento, é que não existe construir sem montar uma comissão responsável, minha opinião, assim. A sugestão da Pamela foi que hoje, dessa reunião, por isso a gente está gravando para passar para ela, e que daqui hoje fosse marcada uma nova, fosse ouvido todos os participantes, e daqui se levasse para uma nova reunião, onde ela também vai poder estar nos auxiliando, nos orientando. Então eu acho que daqui pode se criar sim a lista de pessoas que querem fazer parte dessa comissão, se reunir então com a advogada para ver a construção disso tudo, contabilidade, tudo isso, e a gente pode, porque senão a gente vai ir para as 11, meio-dia, e não vamos ter nada definidos. Então a gente elenca agora, enumera aí quem são as pessoas que gostariam de participar da comissão. Marcamos a próxima reunião com a Pamela junto com a contabilidade e vamos atualizando no grupo as partes, os próximos passos que a comissão vai decidir lá. Pode ser? O que vocês acham? Concordam? Sim. Porque realmente, gente, são muitos passos e coisas sérias. Como a Denise falou aqui, a gente pode fazer eventos. Eu sou contrária a eventos. Eu penso o seguinte, a gente estabelecendo o valor dos custos, a gente divulga e vê ali quantos sócios vão ter, qual vai ser a forma de arrecadação, porque para fazer um evento, a gente trabalha demais e às vezes a gente gasta muito e a gente ainda tem que comprar o que vai vender e vir rir na festa. Então, às vezes, é muito trabalho. Então, eu acho que uma mensalidade ou uma contribuição para a formação, um pouquinho mais, né? Vamos tirar um pouquinho mais para a formação e aí a gente segue. Não sei se vocês concordam, é só uma opinião. Sim. É importante a gente sempre enumerar os votos, tá? Não é só levantar a mão, conta quantos tem e conta quantos são a favor. Isso é importante sempre constar em ata. Sempre, para não. De quantos são a favor e quantos são contra. Da criação da. De qualquer. Mesmo que seja a comissão, qualquer deliberação mesmo a partir de agora. Salvo algum engano meu, a minha expectativa é que fosse eleito, assim que a gente começou a reunião, uma mesa que ia coordenar os trabalhos. Entre aspas, um presidente responsável, uma secretária que estaria fazendo a ata, né, escrevendo a ata. Não, sim, mas isso tinha que ser divulgado para todo mundo, quem é que está coordenando a reunião e quem é que vai secretariar a reunião, né? Esse seria o primeiro passo. Depois a gente partir para eleger a comissão para fazer mas com essas pessoas coordenando a nossa reunião de hoje, tá?
Era isso. Posso dar uma... Assim, ó, eu acho que a questão formal, tá, é fundamental. Tu tem toda a razão, você não fica disperso. Mas a minha expectativa de hoje, mais ou menos como a dele, era entender se as minhas queixas são as queixas de todo mundo e se são relevantes ou não. Então, para mim, a questão, por exemplo, da segurança, o sair, para mim, é relevante. A questão lá da saída é muito relevante. A questão de saída, sim. A questão de demolição das casas, eu quero saber o que está acontecendo. Está virando uma faixa de Gaza. Mas era mais para entender se meus problemas são os mesmos de vocês. É basicamente isso, né? Agora, claro, a questão formal é fundamental. Senão não se leva a nada. Uma vez tendo um consenso geral, acho que vamos para o que interessa. Acho que muito pouca gente falou aqui. Seria muito bom que as pessoas também se manifestassem, né? Todo mundo está procurando, quer melhoria e fica morando na ilha. Então não adianta a gente ficar discutindo isso. Vamos montar a questão da nossa Assembleia. Vamos montar a Assembleia. Bom, vamos lá. Olha só, pessoal, quem é os candidatos para a comissão? A gente já tem a dona Onira ali que se candidatou. Alguém mais quer se candidatar? Levanta a mão, por favor. Aí a gente faz uma votação, quem que ela nos represente, né? Alguém mais quer fazer parte da comissão? Por favor, levante a mão. Então, Átila, quer fazer? Ah, tá, o Átila também lá. Pessoal, só para avisar que a gente Só um deixou uma minutinho, a aguinha e Lucinha um fala cafezinho. baixinho, fala mais alto, Lucinha. A gente deixou uma aguinha e um cafezinho na mesa ali ao lado, que a gente acabou esquecendo. Se vocês quiserem, tá ali, pode servir à vontade. Não deu problema. Água e café. Então nós temos já 3 comissões, o Átila, a dona Onira e a Carol. Os 3. A Fabiana também. Então, pessoal, quem está... Tá anotando os nomes? Então vamos anotar os nomes. Então, o primeiro nome que se prontificou para fazer parte da comissão, a dona Onira. Não, eu só tô passando aqui para Carol, para ela anotar, tá? Moradora e contadora, não. É. Então, a Onira, ela é contadora. Contadora. Isso, Onira, e o trabalho dela é contadora. Depois temos quem mais, por favor? Ela, a Carol. O Mauro, eu quero que o Mauro vá. Vamos por ordem. Bota o teu nome. Eu não sei nem o que eu posso ajudar. Tá, deixa eu. Quem mais? Lucinha, tu vai participar da comissão? O Mauro também. Mauro. Desculpa. Tadinha, o Mauro. Mauro. Função, empreendedor. Não, Mauro. Ana Lucida. Empresário? Quer falar ou quer participar? Gestora ambiental. Vai fazer parte, Nando? Mas a gente só precisa formar a comissão. Gente, vamos fazer silêncio um minutinho. Uma coisa que me ocorreu agora é o seguinte, ó. Eu não sei da representatividade nossa aqui, porque tiveram algumas pessoas que não puderam vir na reunião, né? E tem outras tantas que de repente não se informaram, ficaram sem vir. Então eu só acho que talvez essa comissão que seja formada, pode ser formada agora, mas que leve o WhatsApp ali e de repente as pessoas optarem, eu não quero assim, eu gostaria assim, assado. Sabe, eu acho que seria mais plausível, né? Tem que valorizar quem está veio fora para mim. Eu vim aqui para entender. Eu não vim aqui para decidir nada. Eu também. Mas vai ser criada Tem uma muitas comissão. pessoas com... Está muito apressado. Tá aqui, ó. Tem muitas pessoas que poderiam vir, né?
Pessoal, dúvidas aqui. As pessoas estão perguntando, os moradores estão perguntando que vieram para essa reunião para entender o que estava acontecendo, como que ia ser formado. Quando acontece uma reunião grande como essa, que a gente está aqui num número de mais de 30 moradores, a gente vai ter que sair com o resultado daqui. Então, a gente vai ter que criar uma comissão para levar à frente os trabalhos. Porque, infelizmente, se a gente não começar a se reunir para montar, não vai acontecer. É isso aí. Eu gostaria de saber quantos nomes já tem na comissão. Temos 4 nomes. Alguém mais gostaria de fazer parte? Maribel, tu gostaria de fazer parte da comissão? Quais são os nomes? Eu acho que tu também. Eu também acho, acredito que... Um só fala de cada vez. Eu votei no Mauro, vou votar na Catinha também. Tu tá votando? Não é voto, é pessoas que queiram fazer parte da próxima reunião. Eu sugiro a Kátia, assim como eu sugeri o Mauro. Então temos aqui a Onira, o Mauro, a Ana Lúcia, a Pâmela e eu. A Carol? A Carol? Fabiana. A Fabiana. Falou o Mauro. O Mauro foi o segundo. Fabiana. Temos 1, 2, 3, Eu vou botar 4, meu nome. 5, 6. Temos 6 pessoas. 7. Seu Mira, tu gostaria de participar? Eu não estou morando aqui, né? Aí eu não sei onde é que seria uma... As reuniões? Aqui na ilha. Tá bom. Obrigada. E tu? Não. Vai. Eu não posso. Quantos faltam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Somos 7. Algum nome? A Lu, tu aceita ou não pode? Tá. Maiara. Denise, tu não quer participar? Vamos contar com a Denise. E a Ida também. A dona Ida já está melhorando. Olha aí, quantas pessoas. A Maiara, tu colocou a Maiara? 9. Botou a Maiara, a Ida e a Denise. Nós podíamos contar com a representação de comerciantes também, né? Acho que deu. 10 pessoas. Tá bom. Tá bom. Indira, tu gostaria de participar como comerciante? Na realidade é assim, gente, ó, como o mercado é eu e o Áureo, né? Então assim, agora a gente está aqui, mas eu estou aqui olhando as câmeras para ver como é que tá lá. Então assim, eu não gostaria de me comprometer com algo que eu não conseguisse me dedicar, entendeu? Então assim, ó, eu vou me dedicar, eu estou vindo nas reuniões, eu disse que eu não ia perder nenhuma reunião que aconteceu no Z5, porque desde o início é o nosso interesse, como de todo mundo que está aqui, inclusive quem não está, de ficar na ilha. Então, assim, eu vou contribuir, eu e o Áureo, a gente vai contribuir, mas de outra maneira. Então, assim, eu não quero me comprometer com algo que eu não vou conseguir. Tá? Então, assim, eu vou ajudar, mas da maneira que eu consigo. Eu sei que... Fala, eu acho que 10 pessoas tá bom. Eu acho que tá bom. Eu acho que é isso. Deu. A tua mãe já falou que eu falo. Quer o microfone? Tô com o microfone aqui, Lu. Proposta da Lu. Eu falo? Então tá. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou a Luciana, sou moradora e diretora infantil, Escola Municipal aqui da ilha. Na minha sugestão, eu acho, sim, em relação à comissão, já tiramos, né, os representantes, mas o Átila ali traz que a gente precisa, né, alguém para assinar a ata hoje, né, um presidente e uma secretária. E eu acho que a gente pode, né, assim, colocar, e acho que tem validade isso jurídica, quem conduziu hoje o processo. Né? Nós estamos sendo conduzidos pela Kátia aqui, eu acho que, né, Kátia, pela Lucinha, né, quem tá fazendo a ata, quem está redigindo a ata, a Carol. Então acho que nós poderíamos, né, validar com essas 3 pessoas e depois a gente segue então com essa comissão, que eu acho que, né, uma comissão que vai estar aí trabalhando e organizando os próximos passos, né, até que nos convoque de novo,
para que a gente possa, então, dar sequência, né, a essa associação, porque eu acho que é isso, o interesse de todo mundo são os mesmos, né? A gente já viu aqui, todo mundo se pronunciou e a gente percebeu que esse interesse é comum, né, de lutar pelos direitos e benefícios aqui da ilha para quem ficou. Então, eu acho que assim é para a gente ser objetivo, né? Objetivar, então, isso. E aí depois a gente faz a eleição, como tem que ser feita, né? E todos os trâmites legais aí, para que a nossa associação tenha validade, né? Me coloco também à disposição para ajudar, não vou me colocar na comissão, porque assim, eu acho que meu horário é bem puxado na escola, é das 7 às 7, então assim, né, acaba que eu não vou ter disponibilidade de tantos horários. As minhas noites quase todas são comprometidas com a filha que estuda fora, então fica difícil eu estar me reunindo e participando, mas podem contar comigo, enfim, para o que precisar. Né? Eu estou por aí. Alguém mais gostaria de falar? Eles pediram para perguntar se está todo mundo de acordo com essa decisão que a gente tomou. Vamos levantar as mãos para contar os votos, Carol. Precisa contar os votos. Unânime. É unânime. Alguém não está de acordo? Tem que contar. Quem sabe a gente não pega aquela lista de nomes e a gente Sim. coloca ali a única pessoa que não está de acordo. Tá, mas tu faz um rascunho agora. Vou passar aqui para a Nani. Tem aqui, ó. Tá. Bom dia, meu nome é Eliane, mais conhecida como Nani. Eu só estou aqui para agradecer a presença de todas, que a reunião já se alongou. E muito importante, todas as salas. Eu me prontifico a ajudar, eu não entro na comissão porque eu não sou muito boa nas palavras, as coisas. Estou ali no administrativo, ali no grupo para ajudar a Kátia, que ela pediu. Mas tudo que foi feito aqui, muito importante, eu acho que o mais importante é que foi a primeira reunião foi feita. Independente de comissão ou não comissão, mas já tem um norte, é isso que a gente precisa aqui na ilha. Então, eu agradeço a presença de todos. E daqui a gente vai colocar no grupo, vai ter outras opiniões, vai ter outras reuniões. Se outras pessoas quiserem se candidatar, ótimo, porque é uma comissão, vai ter que ter uma chapa. Então, é só isso que eu tenho a dizer. Eu acho que foi bem produtiva as opiniões de todos e tirou as nossas ideias e nossas dúvidas. É isso que eu queria falar. Alguém mais quer fazer algum comentário? Meu nome é Alfredo. Eu só quero sugerir o seguinte, ali, se o nome vai ser Ilha Viva, eu gostaria que colocasse embaixo também ações concretas rumo a um objetivo. Né? Cada um de nós temos outras coisas para fazer e é importante isso, ações concretas. Né? Ideias, às vezes ficamos muito nas ideias e não agimos de uma forma concreta. Então eu gostaria de deixar meu registro, se possível embaixo daquele logo ali, ações concretas rumo ao objetivo. Qual é o nosso objetivo? Melhoria na ilha, né? Melhorar em todos os aspectos. Quanto à sugestão da Denise sobre eventos, eu sou pastor na igreja ali no Encontro de Fé. Nós nos reunimos quarta e sábado e às vezes temos dificuldade para fazer algumas coisas. Imagina, nós nos reunimos somente numa demanda reprimida. Os eventos trariam sobre nós uma unidade maior. Cada evento pode ser uma ação social, fazer alimentos para distribuir para o pessoal aí. Qualquer coisa agregaria. Nós também participei também do CTG, ajudei a construir o CTG. Então não se faz nada sem unidade. Tá bom? Ótimo. Muito bom. Eu acredito que tudo vai acontecendo à medida que a gente vai construindo juntos, né? Eu acho que a Fabiana quer falar. Eu acho que a gente teve um avanço bem grande hoje de conseguir reunir nessa manhã aqui, todo mundo.
Bom dia, pessoal. Meu nome é Fabiana, acho que todos me conhecem. Com alguns eu já estudei, conhecem minha risada, tudo mais. Mas, enfim, o que eu quero, primeiro, é agradecer a participação de todos aqui. Eu acho que quanto mais a gente estivermos unidos, né, a gente vai conseguir finalizar esse propósito e conseguir realizar. E eu quero deixar aqui um esclarecimento para algumas pessoas que talvez não tenham e que possam usar isso futuramente, querendo até prejudicar o nosso grupo. Eu, Fabiana, nasci e me criei aqui na Ilha da Pintada, sou filha de pescador, acho que a maioria também conhece. No período que eu me casei, eu saí da Ilha da Pintada e fui morar em Viamão. E eu permaneço aqui na Ilha da Pintada como eleitora, como conselheira no plano diretor. Trabalhei na comissão do CTG que nós tivemos há pouco tempo. Já fui presidente do Museu das Ilhas, participo do Artes Cama e tenho várias atividades sempre em prol das nossas ilhas. Então, hoje eu tenho a minha residência aqui na Ilha da Pintada e me divido entre Ilha da Pintada e Viamão. Faço essa ponte, às vezes de carro, outras vezes de ônibus, mas eu estou sempre trabalhando pelas nossas ilhas. Lá em Viamão não tem atividade nenhuma política, ou seja, qual for, pela comunidade lá, porque o meu foco é as nossas ilhas. Então eu não consigo me dedicar aonde eu estou lá na verdade eu tenho meus animais, tenho as minhas plantas, e aqui na ilha eu tenho estas atividades seculares. Então, para que não acha aqueles murmurinhos que geralmente acontece, eu já estou deixando claro aqui com vocês. Vou fazer parte da comissão, não vou fazer parte da diretoria por vários outros motivos, mas estou aqui para somar. O que vocês precisarem, encaminhamentos, captação de recursos, já trabalhei com isso em várias associações, então eu estou pronta aqui para a gente poder levantar essa associação de moradores como uma moradora da Ilha da Pintada. Tá? Obrigada. Alguém mais gostaria de falar? Contra a votação da comissão e foi embora. A gente ia fazer uma votação. A gente ia perguntar qual foi o motivo, talvez ele não tenha entendido. Não, ele me explicou que ele tinha um compromisso e que o horário já está avançado. Então, né? Segue uma votação, mas vai por unanimidade. não, agora eu acho que o próximo passo agora Sim. Isso. Agora sigo, Maiara, seguimos por tempo. Eu acho que agora sim. Essa próxima reunião. Isso. Agora é a comissão. Então, pessoal, aqui ó. Então agora seguimos para o seguinte: essa comissão vai se conhecer, vai conversar, vai trocar ideias, vai se reunir e vamos alinhando os pensamentos, a construção. E vamos informando vocês. São bem-vindos. Quem quiser ir para casa e pensar e quiser vir dizer, olha, eu vou querer acompanhar isso mais perto, vou querer estar junto, é bem-vindo. Alguém que não está hoje, mas que quer se somar à comissão para a construção, é bem-vindo. Eu acho que a maior vitória foi a gente fazer a mobilização. Sim, mas vamos ter, como a Nani falou ali, a criação das chapas. Isso. Entendi. Mas a pessoa pode manifestar o seu desejo em participar, né? A comissão está fechada legalmente, mas a pessoa pode demonstrar interesse em participar do movimento. Tá. A pessoa que então, só esclarece. Não, acho que o Átila ali está falando, né? Eu acho que assim, a Assembleia é soberana, né? Então, assim, nós tiramos os representantes hoje e formamos a nossa comissão. Se alguém desejar no próximo, na nossa próxima Assembleia Coletiva participar, a gente abre para votação de novo, né? Para ter legalidade e validade tudo isso, né? Pelo WhatsApp ali não dá para se oferecer. Eu quero ser da comissão.
Não, né? Tu até pode ser, mas tu vai te colocar na próxima Assembleia Geral que a gente tiver, né? Isso, exatamente. Na próxima reunião, a Denise vai colocar um som aqui. Eu disponibilizo um... Não precisa, só para isso, né? Tá bom. Então, se todos estiverem de acordo, temos mais alguma? Encerramos e vamos marcar então essas reuniões e vamos informando como vai ficar o andamento futuramente. Antes de todos irem embora, eu gostaria que a gente pudesse dar um abraço no nosso vizinho aí do lado, porque isso vai nos aproximar, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos.